Olá, nós vamos começar logo em seguida uma pequena aula de introdução ao psicodrama. Esta aula será ofertada no site da Clínica de Psicologia Profissionais Integrados. O que é a Profissionais Integrados ou a Profint? É uma federada, uma entidade chancelada pela Federação Brasileira de Psicodrama, que fornece cursos de formação em psicodrama. Então você vai assistir a esta aula, que é o primeiro módulo do nosso curso virtual, só de introdução ao psicodrama. Nesta aula nós apresentaremos os conceitos básicos do psicodrama, bem rapidamente, especialmente para estudantes de psicologia ou profissionais que queiram ter uma visão rápida do psicodrama, uma simples introdução. Para se tornar um psicodramatista, pelo contrário, você tem que realizar um curso completo de 450 horas no mínimo. O nosso, por exemplo, tem 480 horas e é um curso que tem que ser presencial. Então, essa introdução é apenas para você ter uma noção genérica, um curso onde vamos conversar um pouco sobre a vida de Moreno, o criador do psicodrama, e dos seus principais conceitos. Eu sou Cibele Ramalho, psicodramatista, supervisora, didata, aqui da Profint, Profissionais Integrados. Então, vamos começar nossa aula. O psicodrama é uma abordagem fenomenológica e existencial em suas bases filosóficas. Então, nós temos o psicodrama como uma área conhecida com este nome, porém, todo o campo de conhecimento desenvolvido pelo Moreno se chama socionomia, ou seja, a ciência que estuda as leis que regem o comportamento social e grupal. Essa socionomia, no seu sentido mais global, ela abrange ou se subdivide em três grandes áreas: a sociatria, que inclui o psicodrama propriamente dito, o sociodrama e a psicoterapia de grupo. Em segundo lugar, a sociometria, que inclui as leis sociométricas, os conceitos famosos do psicodrama, que são o conceito de átomo social, de rede sociométrica e o famoso teste sociométrico, que a maioria dos estudantes já ouviu falar nos seus cursos de psicologia, na disciplina Psicologia Social. E, finalmente, a terceira grande área desta socionomia se chama sociodinâmica, ou seja, é aí que nós encontramos os conceitos de roleplay, o jogo de papéis e algumas técnicas sociodinâmicas. Então, a socionomia, de uma forma geral, ela se subdivide em sociatria, sociometria e sociodinâmica. Nós vamos, então, neste curso introdutório, falar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Bom, como começou o psicodrama? Quem é Jacó Levi Moreno? É um médico romeno, Depois emigrou para a Áustria e depois para os Estados Unidos, onde viveu grande parte da sua vida. Então, as raízes do psicodrama estão, como eu já falei, nessa filosofia existencial, fenomenológica existencial, e também no teatro da espontaneidade, que foi criado por ele, pelo próprio Moreno. Vamos falar um pouquinho a respeito de que é fundamental nessa abordagem que vocês estão querendo conhecer agora. É fundamental essa preocupação com as relações interpessoais e também com os excluídos e as minorias. A preocupação inicial de Moreno, por ele ser judeu, por ele também ser, na Romênia, pertencente a uma seita chamada Hassidismo, ele sofreu muito na pele a questão da exclusão, por ser ele mesmo uma minoria. Então, na verdade, a preocupação de Moreno era trazer uma abordagem que atingisse, de algum modo, as pessoas
que estavam excluídas, como os doentes mentais, as prostitutas, as crianças, né? E os excluídos pela sua raça, pela sua etnia. Então, tem uma frase dele que eu acho muito interessante. Ele diz assim: comecei como condutor de sessões para grupos maiores e menores em diferentes lugares, por exemplo, jardins, ruas, teatros, unidades militares, prisões e hospitais. Então, ele começou onde a psicanálise não tinha chegado, né? Então, ele começou na rua, nas praças, nos hospitais, nos teatros, né? E nesses lugares onde as minorias excluídas se encontraram. É interessante a gente lembrar desse detalhe da criação do psicodrama, tá? Bom, Jacó Livre Moreno nasceu em 1889 e morreu em 1974, né? Ele recebeu grande influência de pensadores como Sócrates, Dante Alighieri, Dostoiévski, Nietzsche, Bergson, Kierkegaard, Martin Buber e normalmente aqueles pensadores e filósofos do movimento expressionista, em especial os existencialistas heróicos, aqueles que faziam da sua vida prática, sua vida real, a vivência desse existencialismo. Então, a fenomenologia foi, digamos assim, o berço dessa abordagem centrada na experiência e no fenômeno que é o psicodrama. Por outro lado, como eu já tinha dito, ele teve uma base religiosa na sua vida muito forte, que foi o hasidismo, né? Então, na sua juventude, por conta dessa influência do hasidismo, ele criou vários grupos de acompanhamento às pessoas que estavam excluídas, inclusive as prostitutas das ruas de Viena, e criou inclusive uma casa que ele chamou de Casa do Encontro, onde essas pessoas se reuniam para conversar sobre os seus problemas, tá? Por outro lado, Moreno era um apaixonado pelo teatro e ele acompanhou na sua época as pessoas que estavam fazendo teatro de vanguarda, né? Então, Stanislavski, Pirandello e outros foram suas fontes inspiradoras. Por isso, ele cria o Teatro da Espontaneidade, ou da Improvisação, em 1921, lá em Viena, tá? E a partir desse Teatro da Espontaneidade, a partir das experiências que ele vai vivendo aí, ele cria o teatro terapêutico. Ele percebe que as experiências do teatro espontâneo têm um fundamento terapêutico. A partir daí, ele também cria uma técnica conhecida como jornal vivo, onde as pessoas que trabalhavam com ele traziam as notícias do jornal e essas notícias eram encenadas nesse teatro vivo, que era o teatro espontâneo. Eram as notícias sociais, né? As notícias de fatos sociais. Então, nesse momento, ele também está criando um método que vai ser sociodramático, ou seja, vai trazer os temas sociais para o palco, para o processo de conscientização desses temas e de transformação dessa realidade social. Bom, em 1934, já nos Estados Unidos, ele vai criar um livro, vai publicar um livro que vai defender ou definir as bases da sociometria que ele estava desenvolvendo, que se chama Quem Sobreviverá. Em 1935, ele vai criar filmes terapêuticos, onde ele relata suas experiências. Em 1936, ele vai inaugurar o sanatório de Beacon. Beacon é uma cidade pequena, próxima a Nova York, onde ele vai se instalar e vai instalar também o Teatro de Psicodrama nos Estados Unidos. Em 1937, ele funda o jornal Sociometria nos Estados Unidos. Em 1941, ele funda o Instituto de Formação em Psicodrama, funda a Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo, a IAGP, que sobrevive até hoje.
e publica seus principais livros nessa época, né? Psicodrama ele publica em 1946, Fundamentos do Psicodrama ele publica em 1959 e Psicoterapia de Grupo e Psicodrama em 1969. Esses são os 3 principais livros traduzidos para o português que nós temos aqui no Brasil. Bom, mas as principais obras de Moreno, quais são, né? Você pode se perguntar, né? Em 1920, ele já publicou um livro que até hoje é bastante polêmico, que se chama As Palavras do Pai. Ele publicou inicialmente no anonimato, né? A primeira publicação foi em 1920. Em 1924, ele vai publicar outro chamado O Teatro da Espontaneidade, né? Nesse livro de 1924, ainda na Áustria, ele vai definir o que seria a revolução criadora que ele estava propondo, tá? Então, o que é que ele fala a respeito dessa revolução criadora? A revolução criativa é a reavaliação do sistema de valores, ênfase particular na sobrevivência do homem, não enquanto animal, mas enquanto agente criador. Então, a visão de homem que Moreno tem é desse ser humano enquanto agente de transformação e agente criador. Um gênio em potencial nessa sua capacidade de criar. Então, ele continua, abre aspas, provoca uma crise axiológica, a transição de uma velha ordem de relações humanas para uma nova ordem. Então, crise axiológica é uma crise de valores. A proposta do psicodrama é provocar exatamente essa transformação dos nossos valores a partir desta revolução criadora, ok? Então vamos adiante. Então Moreno tinha uma visão de homem bastante ampla. Ele tinha uma compreensão de que o ser humano era um ser biopsicossocial e cósmico. Ou seja, ele via o ser humano como ligado a uma energia cósmica de abundância inesgotável e fundamental a todos nós, né? Considerada por ele como centelha divina. E que centelha divina era esta? A centelha da espontaneidade e criatividade, né? Desse binômio, espontaneidade e criatividade, que está presente em todos nós. Então, ele defendeu, por conta dessa visão de homem, uma espiritualidade no sentido mais amplo do termo, né? Viveu a dicotomia entre o homem religioso, por um lado, que ele era, e o homem de ciência, por outro lado, que ele também era. Então, essa dicotomia que ele tentou integrar ao longo de toda a sua vida, né? Bom, possuía uma personalidade assim um pouco diferente, um pouco excêntrica, bastante intuitivo, artístico e um pouco místico. Ele teve um contato imediato com esse Deus interior, né, na sua experiência de recém-formado em medicina, numa cidade que ele foi morar, chamada Bad Voslav, né? E essa experiência ele traduziu em versos. E por isso esse livro, As Palavras do Pai, tem um conteúdo bastante místico. Então nós demos uma introdução a respeito dessa centelha divina que tinha no próximo do próprio autor do psicodrama, que é o Jacob Levi Moreno. Este Deus interior que ele experimentou, né, na sua vida e que ele tentou traduzir no seu livro As Palavras do Pai. Bom, mas ele defendia que essa experiência de vida, que é responsável pelo nosso potencial espontâneo criativo do ser humano, ela pode ser desenvolvida, né? Ela pode ser trabalhada. Então, para Moreno, a grande batalha do homem moderno é enfrentar, então, as conservas culturais, ou seja, a repetição mecânica e vazia de sentido que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, né? Para, a partir daí, a partir desse enfrentamento, a gente desenvolvesse o nosso potencial espontâneo criador, né? Então, Moreno estava bastante preocupado em não negligenciar ou abandonar o genuíno processo criador da alma, né, do ser humano. Então, dando essa introdução bastante rápida a respeito da vida de Moreno, nós vamos explicar para vocês o que é esse psicodrama.
O que é, afinal, o psicodrama, né? É uma metodologia que se utiliza da psicodramatização para investigar profundamente o ser humano em suas relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo, com o cosmos. Tá? Então, genericamente, o objetivo do psicodrama vai ser procurar, de forma psicodramática e espontânea, promover o que ele vai definir como encontro existencial entre os seres humanos. Então, o psicodrama seria essa passagem da terapia de gabinete, a terapia classicamente conhecida na época era a psicanálise, então essa terapia individual de gabinete para uma terapia mais ampla, uma área mais ampliada, onde pudesse haver uma expressão mais livre do comportamento humano, né? Uma terapia de ação, uma terapia de expansão, de livre expressão, de livre relacionamento, promovendo muito mais a sensibilidade e a interação grupal. Então, privilegiando o trabalho grupal, né? O psicodrama chega, né, nesse contexto da psicologia para trazer essa inovação e essa forma mais ampliada de compreensão do ser humano. Então, continuando nossa aula, nós vamos entender que, na verdade, o psicodrama é uma espécie de diálogo vivo, né? É a gente trazer as ações da nossa vida diária para o consultório, né? Trazer essa forma espontânea de interação para dentro do consultório, né? Então, pensando nisso, Moreno desenvolveu alguns conceitos que nós iremos falar a respeito deles agora. Os principais conceitos da teoria moreniana, os conceitos básicos, são a espontaneidade e a conserva cultural, o conceito de espontaneidade, o conceito de criatividade e o conceito de conserva cultural, né? Outro conceito importante é o conceito de co-consciente e de co-inconsciente. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. O conceito de encontro existencial também foi desenvolvido por Moreno. Nós vamos falar um pouquinho. O conceito de tele, né? O fator tele é um fator perceptual, a percepção télica, ou fator tele, que seria responsável pelas relações entre as pessoas, onde houvesse reciprocidade de percepção mais verdadeira, mais real e menos contaminada pelas projeções. Então, e a teoria dos papéis, é a teoria, digamos assim, mais famosa do criador do psicodrama, né? Vamos falar um pouco sobre ela. Outro conceito exclusivamente moreniano é o conceito de catarse de integração. Esse é o conceito que vai definir o que acontece como efeito terapêutico do psicodrama. É só através de uma catarse de integração que se dá uma ampliação da consciência dos participantes do grupo, dos participantes daquele momento, e a partir daí, dessa integração do que antes não era conhecido, que o sujeito vai conseguir transformar algo realmente na sua vida, tá? O conceito de cena também é importante, porque o psicodrama, como ele vai se inspirar no teatro, né, na cena teatral, no cenário do teatro, a gente valoriza bastante a possibilidade do participante do psicodrama, seja em grupo, seja no relacionamento bipessoal, que ele traga a cena que ele quer trabalhar, né? Então, seja uma cena do passado, seja uma cena do futuro, seja uma cena do presente. Então, ao promover a ação dramática dentro do trabalho psicodramático, nós trazemos essa ação através de cenas, né? Então, esse conceito de cena que é valorizado no psicodrama, que ele trouxe do teatro para o psicodrama, é super importante também, que a gente vai dar uma olhada nele. E finalmente,
uma teoria menor, que é a teoria da matriz de identidade, que é considerada uma espécie de teoria de desenvolvimento dentro do psicodrama, né? Que é uma abordagem mais simples, onde a gente vai compreender como é que as relações se desenvolvem ao longo do desenvolvimento do ser humano. Teoria da matriz de identidade. Então, nós temos esses conceitos específicos do psicodrama que nós queremos explicar para vocês nesse mini curso. Bom, o psicodrama surgiu do teatro espontâneo, então ele surgiu também do jogo, né? O psicodrama vai privilegiar muito a questão lúdica, o jogo dramático específico do psicodrama. Então, o jogo é um princípio que nós vamos adotar tanto na psicoterapia de grupo como na psicoterapia bipessoal ou individual. Bipessoal quando envolve terapeuta e cliente. Individual quando envolve uma unidade terapêutica, que é o terapeuta e um ego auxiliar e um cliente. Tá? Então vamos lá. Essa atitude lúdica que é básica no psicodrama, né, fez com que o jogo se transformasse até um princípio metodológico, né, sistemático, aplicável, né, no nosso contexto clínico e no nosso contexto socioeducacional. Porque o psicodrama ele não é só utilizado nas psicoterapias, no seu foco psicoterápico, ele é utilizado também no foco socioeducacional, ou seja, em sala de aula, nas organizações, nas instituições. Então, usamos o jogo como uma referência e a gente vai entender em que lugar esse jogo vai entrar, né? Em que momento é importante usar o jogo simples ou o jogo dramático especificamente dentro do método psicodramático. Bom, vimos também, né, que além do sociodrama, da psicoterapia de grupo, a socionomia ela vai muito além e Moreno ainda criou alguns métodos específicos como o axiodrama, o etnodrama, a psicodança e a psicomúsica, né? Pensando nisso, ou seja, axiodrama é o trabalho psicodramático com os valores, ou seja, com os valores sociais, com os valores que adquirimos ao longo da nossa vida. O etnodrama vai tratar das questões étnicas. Como eu falei para vocês no início, o Moreno ele sofreu muito por ser judeu, né? E por conta dessa sua sensibilidade maior, em função dessa sua condição, né, de excluído na sociedade, ele desenvolveu um método exatamente para integrar, né, essas pessoas que sofrem preconceito étnico. A psicodança foram estratégias que usam a dança como recurso para o psicodrama e a psicomúsica também é uma estratégia que usa a música como recurso útil na psicoterapia psicodramática. Então, essas abordagens que hoje a gente conhece no século XXI, né, até como biodança, psicomúsica ou psicoterapia através da música. Encerrando este mini curso de introdução ao psicodrama, aproveitamos para informar que a Profissionais Integrados Limitada, a Clínica Escola de Psicologia Profint, oferece regularmente os cursos de formação em psicodrama. Este curso tem 480 horas e acontece em um final de semana de cada mês. Entre em contato conosco para maiores informações pelas nossas redes sociais e pelos contatos que informamos abaixo. Obrigada.